Questão 4. Condutores carregados são definidos pela NBR 5410. Condutores carregados. Professor, o que a gente pode falar sobre isso? Vamos esquecer por enquanto a questão e vamos para definições relacionadas a condutores carregados. Vamos descobrir o que é isso. Você tem que lembrar deles, porque quando você fez, mesmo na graduação, um projeto elétrico de instalação residencial, tinha um fator que você utilizava, um fator de agrupamento, por exemplo, que quando você tinha condutores carregados dentro do eletroduto, você dividia por esse fator, porque a bitola do condutor deveria aumentar. E note, tem condutor que está carregado, por que motivo? Porque nele circula a corrente. É o próprio texto aqui fala, mas depois a gente volta. E tem condutor que não é carregado, por que motivo? Porque na operação normal do circuito ele não conduz corrente nenhuma, como por exemplo os condutores de proteção. Os condutores de proteção, assim chamados porque eles são condutores ligados à terra. Eles não circula a corrente por eles na condição normal, porque eles estão ligados, por exemplo, na carcaça do equipamento e à terra. Não há por que circular, não tem tensão envolvida, exceto se, por exemplo, uma fase tocar na carcaça do equipamento. E aí esse condutor passa a circular a corrente para levar exatamente essa corrente de forma segura para a terra, para que não circule pela pessoa que vai tocar na carcaça. Em vez da corrente circular pela pessoa que tocou na carcaça, tem um fio de terra que leva a corrente até o planeta Terra, que vai ter uma resistência muito menor, o condutor e a terra, do que a pessoa, né? Ou o condutor especificamente é a malha de aterramento do que a pessoa. Então vamos estudar um pouco sobre condutores carregados. Deixa eu sair de novo, porque senão eu posso me atrapalhar. Número de condutores carregados. Olha só, se o circuito for monofásico a 2 fios, são 2 condutores carregados. Por que motivo? Porque se a corrente vai e volta, porque aqui tem uma carga, então tanto a fase quanto, por exemplo, o neutro tem que ser considerado condutor carregado, porque a operação normal é dessa forma. Se você pensar, aqui nós tem 2 fases sem o neutro. Não, por exemplo, esse exemplo, para não falar demais. Então, a 2 fios monofásico, você tem que imaginar que, no final das contas, os dois, na operação normal, eles são carregados. Monofásico a 3 condutores. Não era para eu ter apagado essa imagem. Pense que você tem um circuito monofásico a 3 condutores. Aqui vem uma questão que não é bem clara quando a norma fala em relação ao que ela chama, pelo menos eu não identifiquei, quando ela fala de monofásico, se é o circuito em relação a alimentar uma carga monofásica ou se é o fato de apenas uma fase estar alimentando. Por que motivo? Quando você tem 2 fases alimentando, você está alimentando uma carga monofásica de qualquer forma. Essa carga que é alimentada em 220 com 2 fases não é uma carga bifásica, é uma carga monofásica. É só você lembrar que o seu ar-condicionado é 220 volts, ele é uma carga monofásica. Ele não é uma carga bifásica, é uma carga monofásica alimentada por 2 fases de um circuito bifásico. O chamado circuito bifásico, efetivamente, ele tem 90 graus entre a fase A e a fase B e tem um outro condutor que é o condutor de neutro, que está na jogada. Então é necessário diferenciar essas coisas. Então você tem 2 fases, por exemplo, alimentando, ou 2 circuitos de alimentação alimentando a carga, e ainda um outro condutor, que pode ser o condutor de proteção. E você tem isso na sua casa. É só você olhar a sua tomada de 220 volts e você alimenta na sua tomada de 220 volts uma carga monofásica. Mas tem 3 terminais. Quais são os 3 terminais? Fase, fase e terra. Então tem 3 condutores lá. Mas 2 deles têm corrente normalmente na operação. O condutor de proteção não tem corrente na operação normal. Então há apenas 2 condutores carregados. 2 fases sem um nêutron. Olha, se você tem 2 fases, essa e essa, então a corrente vai e volta. E não tem um terceiro, por exemplo, de proteção, então os 2 são carregados. Isso também era de se esperar. 2 fases com nêutron. Note, aqui eu botei 2 fases e o terceiro condutor foi de proteção. Nós vimos na aula do
Corpo de Engenheiros da Marinha. Ah, aqui, ó. Já fiquei na frente de novo. Deixa eu sair outra vez, que eu gosto de ficar na frente das minhas próprias imagens. Que nós vimos que tinha a possibilidade de você ter um circuito no qual você tem aqui a fase A, a fase B, e aqui você tem o neutro. Então, você tem duas fases com um neutro, não com condutor de proteção. E a gente viu que isso aqui pode alimentar cargas diversas. Inclusive, naquela questão que eu fiz do corpo de giro da Marinha, inclusive, para você que está vendo no YouTube, essa aula ainda está disponível nesse momento. E vão sair todas juntas, simultaneamente do YouTube, no momento, porque eu vou substituir por outro assunto, né? Então, nós vimos naquela aula especificamente que da fase A para o neutro, da fase B para o neutro e da fase A para B coincidia de tal forma que a corrente do neutro era zero. Mas eu disse na aula, olha, aquilo ali foi um caso particular, porque se você imaginar qualquer desequilíbrio daquelas cargas, você perceberia que existe a possibilidade de corrente circulando no neutro na operação normal. Então, se tem duas fases e o neutro, no neutro vai circular a corrente também na condição normal, porque as cargas não são perfeitamente equilibradas. Então, sim, você tem nesse caso 3 condutores carregados. Trifásico sem um neutro. Fase A, fase B, fase C. O que é que você imagina? Que a circulação de corrente seria normal pelos 3. Trifásico com neutro. Aí complicou. Por que motivo? Porque se a carga é equilibrada, então a soma das correntes das fases A, B e C faz com que a corrente de neutro seja zero. E isso aí é uma condição particular. Tanto é que nesse caso específico, trifásico com neutro, podem ser 3 ou 4 condutores carregados. E aqui ele fala, ó, vê seção 6.2.5.6.1. E o professor trouxe aqui, ó, os condutores utilizados unicamente como condutores de proteção não são considerados Ou seja, se tem condutor de proteção aqui, que pode ser o quinto condutor, se ele for só de proteção. Note aqui, ó, tem um quinto condutor. Tem circuito, sim, com 5 condutores, viu? Esse aqui não corre o menor risco de ser utilizado como o condutor carregado. Quando condutores PEN são considerados, os condutores PEN são considerados como condutores de neutro. E na condição específica de sendo PEN ou somente neutro, aí você tem que levar em consideração se existe ou não o desequilíbrio. Na própria norma se dá um exemplo. O exemplo não vem desse item específico não, que está até aqui mostrado. Mas tem um exemplo lá que ele fala o seguinte: correntes harmônicas de terceira ordem ou múltiplas numa taxa de 15% faria com que você considerasse o quarto condutor carregado, ou seja, o condutor de neutro carregado. Por que motivo? Porque, no final das contas, as harmônicas de ordem 3 elas são de sequência zero. Então, IA mais IB mais IC de terceira ordem, IA mais IB mais IC, que eu estou na frente, ó, IA mais IB mais IC de terceira ordem, vai dar uma corrente de neutro diferente de zero. E nesse caso, o condutor de neutro tem que ser considerado condutor carregado e, portanto, seriam nesse caso 4 condutores carregados. Se houver equilíbrio, não houver harmônicas de ordem múltipla de 3, então serão 3 a serem considerados. Voltando agora para a questão, que a questão é muito mais fácil do que isso, mas a gente não se importa com isso, né? Condutores carregados são definidos pela NBR 5410 como os que efetivamente conduzem corrente elétrica em condições normais de operação. Foi o que eu expliquei antes. Entre outras características, o número de condutores carregados de um circuito interfere na capacidade de condução do condutor. Eu comecei falando disso. Por que motivo? Porque o número de condutores carregados, quando está no mesmo eletroduto, faz com que exista aquecimento. Eu quero que você enxergue aqui um eletroduto. Aí você colocou 1, 2, 3 condutores. Os 3 são carregados? Talvez não. Se o outro é de neutro, somente 2 geram calor. O terceiro... Neutro não, desculpa, de proteção. Foi mal. E o terceiro é de proteção, então somente 2 geram calor.
O terceiro não. O terceiro só vai ter corrente circulando numa condição anormal, no qual a proteção para a Terra tem que atuar. Então, se somente dois vão gerar calor, é diferente da situação no qual três deles vão gerar calor no mesmo eletroduto. Então, a capacidade de condução da corrente, quando você tem mais condutores carregados dentro do eletroduto, diminui, porque mais calor é gerado. E, por consequência, apretará o dimensionamento dos condutores que atenderão o referido circuito. Quanto mais condutores carregados, maior a bitola dos condutores para circular a mesma corrente neles. Com relação aos condutores carregados, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. O condutor PEN, vou fazer uma marcação aqui diferente, o condutor PEN, proteção mais neutro, que conjuga as funções de proteção e de neutro, não deve ser computado como condutor carregado. Não, a norma não falou isso, não. A norma falou que se houver o condutor PEN com neutro, então, olha só para voltar exatamente no texto, ó, os condutores utilizados unicamente como proteção não são considerados, mas os PEN são considerados como sendo neutros. E neutros, sim, podem ser condutores carregados. Tanto é que no caso monofásico, a gente fez a nossa avaliação. A corrente vai por uma fase e volta, por exemplo, pelo neutro. Então, no final das contas, o neutro é um condutor carregado. E o PEN tem a função de neutro. Então, pronto. Isso aqui é falso. O condutor PEN, desculpe, de proteção, deve ser computado como condutor carregado. Olha, a gente começou a conversa dizendo que isso aqui é errado, né? Não é computado como condutor carregado. Apenas quando estiver conectado a cargas desequilibradas. Não. Quem deve ser computado como condutor carregado com cargas desequilibradas é, no caso, trifásico com condutor de neutro sendo utilizado com cargas cuja a soma das correntes das fases seja tão desequilibrada, de cargas muito desequilibradas, melhor dizendo, faça com que a corrente circule no neutro também. Então, isso aqui está errado. Isso aqui é falso. Condutor PE não deve ser computado como condutor carregado e menos ainda ter a ver com carga desequilibrada. O condutor de proteção, ele surge mesmo na atuação dele quando há algum problema relacionado com a Terra, né? Para escoamento de corrente à Terra. Um circuito trifásico pode apresentar 3, 4 ou 5 condutores carregados. Eu disse que pode ter 5 condutores num circuito trifásico, mas eu disse claramente que o quinto seria o condutor de proteção. E o condutor de proteção, a gente viu que não pode ser computado como condutor carregado. Então, ele T4, até a gente corre esse T4 condutores carregados no circuito trifásico. Por que motivo? Você tem as três fases mais o neutro, se o circuito for desequilibrado. Ou com harmônicas com componente de sequência zero. Harmônicas com componente de sequência zero, terceira ordem ou múltiplas. Mas o condutor de proteção do circuito trifásico, não. Dependendo se o circuito é equilibrado ou não. Não tem nada a ver com equilíbrio e desequilíbrio. Equilíbrio e desequilíbrio tem a ver com o quarto condutor, que é o neutro. E se o mesmo é conectado a apenas três fases, as três fases e ao condutor de neutro, ou ainda as três fases ao condutor de neutro e ao condutor de proteção. Foi até difícil ler isso aqui, viu? De tão confuso que é. E se o mesmo é conectado apenas às três fases e ao condutor de neutro, ou ainda as três fases ao condutor de neutro e ao condutor de proteção. Que negócio confuso. Isso aqui está errado desde o começo. O resto até perdeu até o sentido. Falso, falso, falso. A resposta certa é o item B de bola.